Boa noite para todo mundo. Hoje, 18 de setembro de 2023, e vamos, minha gente, para o resumão do dia. Sim, antes de iniciarmos o resumão, se você gosta desse conteúdo, considere deixar um like aqui, mostrar para outras pessoas esse conteúdo aqui, me ajudem a divulgá-lo, minha gente, porque quanto mais vocês interagem, curtem, dão like, tarará, tarará, se inscrevem no canal, mais pessoas ficam sabendo desse conteúdo que eu criei aqui para vocês, que eu acho que, pelo menos com carinho, eu faço. Eu acho que algumas pessoas gostam. Mas vamos lá, minha gente, sem mais delongas, bora pro resumão do dia. Bom, bolsas da Ásia fecham negativas, em sua maioria, minha gente, seguindo a movimentação de sexta-feira que nós tivemos nos Estados Unidos, principalmente, tá? Por lá, nós tivemos pela manhã alguns dados que vieram um pouco mais fortes, né? E acabaram trazendo um pouco mais de cautela em toda aquela positividade que nós tivemos nos Estados Unidos em dias anteriores. Inclusive, eu falei isso para vocês nos destaques da semana, né? Que a gente teve o S&P, no final das contas, da semana inteira fechando no 0 a 0, semana passada, né? Fechando no 0 a 0, porque ela veio positiva, positiva, positiva. Na hora que chegou na sexta-feira, ela acabou entregando aquele resultado ali e fechou no negativo na sexta-feira, tá? Essa negatividade de sexta-feira, ela se reflete nas bolsas da Ásia, que por falta de outro drive de lá, né, acabaram seguindo essa movimentação e fecharam em sua maioria no negativo, ok? Um destaque aí para a China é que nesse final de semana, vocês lembram da Evergrande, aquele caso que acho que foi em 2021, da incorporadora que deu default nas suas dívidas e etc, mexeu muito com os mercados na época, com os investidores preocupados com uma possível crise, uma bolha imobiliária da época, enfim. Pois bem, nesse fim de semana a polícia prendeu lá na China alguns membros da área de gestão patrimonial do grupo. Isso fez com que as ações da empresa caíssem mais de 20%. Na verdade, elas se recuperaram, uma parte dessa queda foi recuperada antes do fechamento, mas de qualquer forma isso trouxe um tombo gigante para a empresa. Essa empresa, minha gente, por ela ter caído um monte, né, o valor da sua ação ter caído um monte ao longo do tempo, começando aí em 2021 com essa história que eu comentei com vocês aqui, que eu relembrei, né, com vocês aqui, essa ação ela saiu da bolsa da China, ela não compõe mais ela não faz parte mais da composição da bolsa da China, porque ela se tornou uma penny stock. Para quem não sabe o que é penny stock, na minha série de mercado financeiro eu explico sobre isso lá, mas é basicamente uma ação que passa a valer centavos. Se ela vale centavos, ela não pode compor o índice de ações daquele país, nem o índice de ação daquele país. Por isso ela fazia parte da Bolsa da China e acabou saindo, mas de qualquer forma eu trago aqui só essa notícia a título de curiosidade, ok? Bom, de qualquer forma, bolsas da Ásia fecham no negativo aí, assim, essa semana a gente tem muito drive importante acontecendo, principalmente na quarta-feira e na sexta-feira, que vão movimentar as bolsas aí, dar um direcionamento melhor para elas, ok? Bom, cenário de commodities no dia de hoje positivos, tá, minha gente? O minério de ferro, ele tá positivo aqui. Ele sobe um pouquinho, ele tava até um pouco maior. Não, nem tava. Ele tava completamente estável, tá? Hoje de manhã ele tava com a cotação de 871 mil yuans e agora tá com 872. Então ele passou ao longo do dia estável, mas é um estável alto, né? É um estável positivo. Já o petróleo, minha gente, o petróleo de novo com mais de 1% de alta aqui, ó, e o WTI, né, e o Brent, que é a referência, era pelo menos a referência aí do preço de petróleo, ainda vai, só que com cálculo diferente. Para Petrobras, com 0,72 de alta no dia de hoje, tá? O mercado, minha gente, segue precificando o déficit de oferta de petróleo até o fim do ano, proveniente aí do prolongamento dos cortes de produção feitos pela Arábia Saudita e pela Rússia, 2 semanas atrás, se eu não me engano, que eu comentei com vocês, tá? Que eles tinham um corte de produção programado até setembro e resolveram estender isso até o fim do ano. E vale lembrar que, principalmente agora na Europa, no hemisfério norte, né, mas na Europa ali, etc., a gente tem o inverno chegando no final do ano, e o inverno demanda mais o consumo de petróleo, né, de energia, né, de produção de energia de um modo geral, para aquecimento das casas e etc e tal, enfim. E aí esse prolongamento do corte, tanto pela Arábia Saudita quanto pela Rússia, está trazendo uma preocupação que foi registrada na semana passada no relatório da OPEP, que eu comentei com vocês, e no relatório da Agência Internacional de Energia, que eu também comentei com vocês nos destaques da semana, tá? E isso, então, essa sequência de altas do petróleo aí reflete muito essa preocupação com esse déficit de oferta futuro aí, que o mercado acredita que possa acontecer até o fim do ano,
ok? Então temos um cenário hoje de commodities fortes, estáveis para fortes, a depender da commodity, ok? Quando a gente vem aqui, minha gente, para os índices europeus, os índices europeus estão negativos no dia de hoje, tá? Refletindo aí as preocupações com os drives da semana, né? Nós temos decisão de política monetária dos Estados Unidos, nós temos decisão de política monetária do Reino Unido. E o que acontece, minha gente? Na madrugada de ontem para hoje, alguns bancos, eles começaram a sinalizar que o Banco Central Europeu, ele pode sim realizar precisar, né, de aumentar os juros por lá mais uma vez em 0,25 bips, por mais que na semana passada, vamos recapitular. O Banco Central Europeu aumentou os juros na sua decisão de política monetária da semana passada em 0,25 bips, tá? Naquele momento, o mercado interpretou tanto do comunicado da decisão da reunião, né, quanto da fala da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, de que aquilo ali era o juros terminal, tanto que as bolsas ficaram positivas no dia e etc, não sei o quê. Só que os bancos, principalmente na madrugada de ontem para hoje, eles sinalizaram que existe talvez exista uma necessidade de mais um aumento de juros lá na Europa, tá? Antes do fim dos juros, e que os juros precisarão ficar altos por mais tempo, porque lá o controle da inflação ainda tá bem longe, assim, a inflação lá tá bem longe ainda de chegar na meta, né, minha gente? E aí, esses ruídos, esses comentários acabaram corroborando aí para as bolsas fecharem no negativo, já que vai ter mais aumento de juros, de um modo geral, se os juros sobem de uma região, de um país, né, as bolsas caem. Então, isso corrobora para a negatividade das bolsas da Europa, tá? Bom, sim, há também um rumor no mercado de que o Banco Central Europeu, na próxima reunião de política monetária deles, eles comecem a discutir aí o aumento do compulsório por lá. Eu comentei isso com vocês na semana passada. Isso é uma outra ferramenta de política monetária que os bancos centrais têm, que é aumentar o compulsório. Porque na medida em que você aumenta o compulsório, você tira liquidez dos mercados, porque você obriga os bancos a emprestar menos, a girar menos dinheiro, né? Porque esse dinheiro compulsório, ele precisa ficar preso entre aspas, né? Ele precisa ficar preso ali nos bancos, tá? É como se fosse assim, todos os bancos, eles têm que guardar um valor que o Banco Central daquele país define, que ele precisa deixar quietinho ali, o dinheiro quietinho ali. Por quê? Porque numa possível crise, numa possível catástrofe, pelo menos você tem aquele dinheiro guardado dos bancos daquele país, tá? Uma vez que ele guardou aquele percentual que o Banco Central determinou para ele, o resto ele pode trabalhar nesse dinheiro, fazer empréstimos, girar, investir, etc. Mas esse compulsório ele é obrigado a deixar quietinho, paradinho. Quanto maior o compulsório, mais dinheiro paradinho o banco tem que deixar guardadinho ali, paradinho ali, então menos dinheiro ele tem para circular na economia, para os empréstimos, para os investimentos, para circular. Entenderam a relação de compulsório? Então, quando você aumenta o compulsório, você tira liquidez daquela economia. Você deixa menos dinheiro circulando ali, o dinheiro passa a ficar mais caro, né? Porque você tem menos dinheiro circulando ali, e aí é um desestímulo para a economia, é uma outra forma de controlar a inflação. Enfim, tem rumores no mercado dizendo que o Banco Central Europeu irá iniciar uma discussão sobre o aumento dos compulsórios na próxima reunião de política monetária. E isso também acaba deixando as bolsas da Europa no negativo. Ok? Bom, quando a gente vem... a página tá virando aqui, mas eu vou comentar com vocês sobre o dólar já já. Quando a gente vem para as bolsas dos Estados Unidos, elas fecham praticamente dentro da estabilidade, é como se nem tivesse acontecido nada, a não ser o Russell, que é uma bolsa de small caps lá dos Estados Unidos, mas que fecha mais negativa aí na expectativa da decisão de juros essa semana. Lembrando que empresas small caps, elas sofrem mais com o aumento de juros e tal, e com todos esses rumores relacionados a juros aí, e por isso ela acaba pesando mais, mas é apenas expectativa do que está por vir. Fora isso, bolsas nos Estados Unidos dentro da estabilidade, tá? Hoje saiu o índice de confiança das construtoras lá dos Estados Unidos, o índice NAHB, que eu comentei com vocês. Ele vem menor do que o esperado, tá? O mercado esperava um índice de 50 ali, ele vem 45, tá? Mas acaba não surtindo tanto efeito, até comentei com vocês que esse indicador costuma não fazer tanto preço no mercado. Não mudou a direção que o mercado estava tomando no instante em que o indicador saiu, tá? Mas estou comentando com vocês aqui a título de curiosidade. De qualquer forma, bolsas dos Estados Unidos em compasso de espera para o que está por vir esta semana, ok? Nossa bolsa aqui também negativa, tá? Ela fecha no negativo, levemente negativo. Na verdade, ela só não pesou mais porque as ações da Petrobras ficaram positivas no dia de hoje, deram uma segurada
no nosso Ibov, tá? Mas de um modo geral nós tivemos as nossas ações um pouco mais pesadas hoje, também na expectativa do que está por vir essa semana, tá, minha gente? Não foi nada de específico, ou alguma coisa que tenha acontecido em Brasília, politicamente falando, que possa ter corroborado para essa negatividade da nossa bolsa. É só uma realização, tá? Aguardando aí os drives da semana. E nós tivemos aí bolsas nos Estados Unidos dentro da neutralidade, também não nos impulsiona a ficar no positivo, ok? Bom, por fim, vamos falar do nosso dólar aqui. O dólar aqui no Brasil, ele fecha negativo. Aqui tá menos 0,01. Deixa eu confirmar com vocês aqui. O futuro fechou com menos 0,28 de queda, o à vista fechou praticamente no 0 a 0 aparentemente. Mas levemente negativo, vai. Nós tivemos hoje, se vocês... É porque o site ele já atualizou, mas se vocês voltarem um pouquinho no vídeo, antes do site atualizar, quando eu falo atualizar é que ele zera tudo, tá vendo? Ele vai zerando as cotações, tá? Mas se vocês voltarem um pouco no vídeo, vocês vão ver que nós tivemos o dólar negativo misto em vários países, tá? Emergentes, se a gente olhar toda essa coluna aqui, mas de um modo geral, o dólar negativo em países produtores de commodities. Por quê? Porque se nós temos um dia de commodities positivas, petróleo positivo, minério positivo, os países que produzem essas commodities, eles tendem a operar no negativo, certo? E aí, de novo, se vocês voltarem um pouquinho o vídeo aqui, vocês vão ver que a maioria dos países que são produtores de commodity, inclusive nós, Brasil, nós fechamos aí no negativo o nosso dólar. Mas assim, bem dentro da estabilidade, só levemente negativo, ok? O DXY, de novo, se vocês voltarem o vídeo, né, porque agora ele já se atualizou com a nova janela de negociação, mas se vocês voltarem o vídeo, vocês vão ver que o DXY hoje também operou no negativo. Ele ficou até positivo pela manhã, no 0 a 0 ali, mas acabou fechando no negativo. Nesse sentido, na Europa nós temos muitos produtores de commodities, tá? Nós temos também essa questão da expectativa dos compulsórios, que acaba corroborando para um euro mais positivo, enfim. Isso acaba deixando... Nós temos, de um modo geral, hoje um cenário de dólar negativo no mundo, tá? Em um ou outro país que acabou ficando no positivo. Volta o vídeo que vocês conseguem ver. Ok? Mas é isso, minha gente. De novo, essa semana a gente tem muita coisa importantíssima para acontecer, tá? As movimentações da bolsa, do dólar, de hoje, de amanhã, inclusive, elas vão ser muito mais especulativas do que um direcional propriamente dito, já que o drive da semana é a decisão de política monetária nos Estados Unidos na quarta, no Brasil na quarta-feira, na quinta-feira no Reino Unido, terça-feira à noite tem a da China e na sexta-feira tem a do Japão. E a gente vai guardar isso daí para então os investidores entenderem e começarem a especular as expectativas de mercado para o fim do ano, né? Das próximas reuniões de juros daqui do Brasil, dos Estados Unidos e por aí vai, ok? Espero que tenham entendido, espero que tenham tido um ótimo dia e até o resumão de amanhã. Beijo!